Bem, hoje eu vou gravar o resumo do livro de Esther. Vamos lá. Depois que a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, os israelitas continuaram, né, como escravos. E, quer dizer, não, eu acho que nessa época já tinha liberado, não tenho certeza absoluta. Mas a história principal é que Assuero, que era o rei da época, ele tinha dado uma grande festa. E ele chamou a esposa dele, né? Porque ele queria se mostrar. Porque a esposa dele era bonita pra caramba. E como qualquer rei nobre e snob, que normalmente não tá nem aí pra nada, só quer se mostrar ricão, foi lá, chamou a esposa dele. Só que a esposa dele não quis ir porque ela tá fazendo coisa que, de acordo com ela, é mais importante. O que custou muito caro, porque ela se lascou pra caramba. Porque ela perdeu a posição de rainha. E Assuero, que era o rei da época, ele fala assim, pô, velho, agora, né, que a minha esposa me desobedeceu, eu vou criar uma lei. Que agora qualquer esposa que desobedeceu o marido tá permitido divorciar e mais alguma coisa lá. Ele criou uma lei justamente para evitar o que aconteceu com ele, a vergonha que ele passou, né? Então ele manda chamar todas as jovens bonitas e virgens do reino, né? Porque ele não é bobo, né? Ele tinha uma esposa bonita pra caramba, o mínimo que ele queria era outra bonita pra caramba, né? E que não fosse casado nem já tivesse divorciado. E nisso, Esther, que também era chamada de Radassa, que morava com seu tio Mardoqueu, é chamada e ela é escolhida como rainha daquela época. É importante citar aqui que o rei Assuero, ele nomeou Ramã, que era um oficial lá dele, como um dos oficiais mais importantes lá. E Ramã, né, querendo se exibir e tudo mais, ele passa assim por toda a cidade e todo mundo se curva, né? Falando, pô, ali tem o. Ali tá o cara que é o brabo, né? Tipo assim, tá acima de quase todo mundo ali do reino, que é muito amigão do rei e tudo mais. Só que tinha um carinha, né? Barrotil de Esté, chamado Mardoqueu, que servia ao Deus vivo, né? O Deus Israel. E simplesmente o cara, todo mundo se curvando lá e tudo mais, o cara ficava em pé assim e o que acontecesse com ele tava tudo ok. E Ramã, ele vê isso e ele fala, pô, cara, se curva aí, senão você vai ter problema. Mardoqueu só mete um tô nem aí. E continua a história, né? Nisso se passa um tempo e Mardoqueu ouve dois caras conspirando para matar o rei. E nisso ele chama a Esther, né, que era a sobrinha dele, e fala, Esther, tem dois caras ali armando uma cilada contra o rei. E Esther, né, ela vai lá e fala isso pro rei. E o rei fica muito agradecido por Mardoqueu. E Mardoqueu continua vivendo sua vida, né, e tudo mais. Se passa um tempo e Ramã, ele fica cada vez mais bravo com Mardoqueu. Que, pô, o cara me desobedeceu ali, me humilhou praticamente. Então, vamos lá. Então, né, se passa um tempo e tudo mais, e aí a gente vai pra parte que eu acho que todo mundo conhece, que é a parte onde Esther, ela salva o povo. E nisso, Ramã, ele constrói uma forca justamente para matar Mardoqueu. E antes dele ir falar com o rei sobre isso, né, ele tava indo falar com o rei, e o rei para Mardoqueu e fala assim, quer dizer, ele para Ramã no caso, né, Ramã, o que você acha que eu deveria fazer para um homem que eu quero agradecer, que eu quero honrar? Que Deus tinha, quer dizer, Deus não, que Assuero, né, o rei da época, ele tinha lembrado que, pô, o tal do Mardoqueu, né, foi lá, salvou minha vida, porém eu não recompensei ele em nada, não dei nada pra ele e tudo mais, aí ele vai lá e pergunta pro Ramã, que era, pô, alto escalão, top tier. E Ramã fala assim, ó rei, Ramã tava pensando que era ele, né? Inocente. Vai lá, pega o teu cavalo, uma das suas vestes real, sua capa, sua coroa e tudo mais, e manda um dos seus oficiais mais prestigiados falando que, passando pela cidade falando assim, é isso que acontece com o homem a quem o rei deseja agradar. Então o rei vai lá e fala, Ramã pensa assim, pô, é agora que eu vou me dar bem pra caramba. Aí o rei fala, né, então que assim seja, vá lá, faça isso que você falou
a Mardoqueu. E Haman fica assim, pô, eu falei isso e agora eu vou ter que passear com Mardoqueu no jumento do rei por toda a cidade. E, pô, velho, eu fico imaginando a cara de Haman nessa parte aí, porque, pô, eu quero matar o homem, mas eu tô tendo que passar por toda a cidade falando assim, é isso que acontece, é o homem que o rei quer honrar. E, né, Haman, ele continua a vida, né, bravo pra caramba e com mais ódio ainda de Mardoqueu. E Mardoqueu descobre que ele queria matar todo mundo, todos os judeus. E nisso, Haman, ele pede ao rei Assuero, né, para que ele criasse uma nova lei falando, pô, ele fala assim pro rei, ó, tem um povo que não aceita suas leis, que não se curva diante do rei e tudo mais, e faz a cabeça do rei e o rei vai lá e comete um erro do caramba. Só que Deus é poderoso demais, vocês vão seguir a história. O rei vai lá e dá o anel dele, o anel selo dele, que fosse, sei lá, com aquele anel selo não podia ser desfeito. Então Haman, né, vai lá e cria a lei falando, em tal dia todos os judeus irão morrer. Todo mundo vai ter permissão para poder matar os judeus. E nisso, né, Mardoqueu fica sabendo e fala, Esther, que é a sobrinha dele, vem cá, minha sobrinha. Ó, eu não sei o que isso vai fazer, se vira. Mas ele chama, né, um dos amigos lá de Esther pra falar isso pra ela, né, tipo, vai lá e fala pro rei que tá querendo matar a gente, dá um do seu jeito aí e salva a gente, porque senão a gente tá lascado. Eu não acho que só porque você é a rainha tá do castelo que tu vai se safar não, minha amiga, que tu também tá na lista negra. E aí, né, ela manda falar com o Mardoqueu assim, pô, se eu for lá falar com o rei, se ele ter me chamado e ele não estendeu o cetro pra mim, eu vou de comes e bebes, vou de F, vou jogar no Vasco. Aí Mardoqueu fala, né, assim, se vira, Esther, você tem que dar um jeito, senão tu também morre, de um jeito ou de outro. Melhor morrer tentando salvar seu povo do que morrer sem fazer nada. Então, né, Esther vai lá e fala assim, ó, então chama todo mundo aí e faz ele jejuar por mim, orando por mim, por 3 dias. Depois desses 3 dias eu vou lá falar com o rei e se Deus quiser vai dar certo, se Deus não quiser, todo mundo morreu. Então, né, Esther e a sua serva jejum juntamente com todos os judeus da cidade. E passa 3 dias. E Esther, né, vai lá falar com o rei. Ela veste sua melhor roupa e tudo mais. E chega lá, né, chamando o rei. E o rei vai lá e estende o cetro pra ela. Só que Esther, eu não sei o que tá passando na cabeça dela. E ela fala assim, pô, velho, tô cagada de medo. O que eu faço? Quer saber? Eu vou lá. Vou chamar eles pra um banquete. Aí, né, Esther chega lá e chama. Assuero, será que eu posso chamar você e o Haman pra um banquete, né, que vai rolar hoje à noite e tudo mais? Sabe, bem esqueminha, carninha boa e tudo mais. E, né, o rei fala assim, né, antes disso, tudo que você quiser eu vou fazer. E ele aceita o banquete totalmente de boa e Haman fica assim, pô, fui chamado pra um banquete com a rainha e com o rei. Eu sou o mais top das galáxias. Eu faço tudo que eu bem entender. Aí chega no banquete e o rei pergunta, Esther, o que você quer? Até metade do reino eu vou te dar. Só que Esther fala, se fores do teu agrado, não for te incomodar e tudo mais, venha no banquete que eu vou fazer amanhã. E enrola de novo. E aí chega no dia seguinte e ela fala assim, rei. Aí o rei pergunta de novo, né? O que você quer, Esther? Tudo que você pediu eu vou te dar, nem que seja até metade do reino eu te darei. E Esther vai lá e fala, existe um homem que está conspirando contra mim para o meu povo, e o meu povo para me matar, para matar eu e meu povo. E o rei pergunta, quem é esse homem? Ele será executado imediatamente. E ela fala, é o Haman. E o Haman deve ter ficado tipo assim, o que eu fiz? Não, pera, desculpa, Esther, eu não sabia que você era judia e tudo mais. E Haman, né, ele fica lá, ele se ajoelha aos pés da rainha, implorando para ela pela vida dele. E o rei vai lá e fala, seu safado, sai daqui, sai de perto da minha esposa. E o rei descobre que Haman tinha feito uma forca para Mardoqueu, né? E ele fala assim, já que você fez uma forca para ele, tu que vai ser enforcado lá. E aí, né, o rei chama Esther e Mardoqueu. E
e fala assim, ó, eu não posso anular a lei, só que vocês têm a minha permissão para poder fazer qualquer alteração nela. E eles vão lá e falam assim, todos podem tentar matar os judeus, mas porém eles podem revidar em todo o povo, né? E aí, né, todo mundo vai tentar matar os judeus, e os judeus eles viram tipo um exército de guerra e para todo mundo. Vem um, morreu e, cara, morreu um monte de gente e os judeus foram salvos. E essa história de como uma simples judia que saiu do nada virou simplesmente a salvadora de todo um povo. Essa é a história de Esther. Valeu, muito obrigado.